Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a gente falar sobre a importância do jejum e da oração. Esta é a terceira quarta-feira. Na primeira quarta-feira nós falamos sobre Neemias capítulo 9, ocasião em que o povo de Israel buscou o Senhor em jejum, em oração, em leitura da palavra, em arrependimento, em contrição, em confissão de pecados. Segunda semana falamos sobre a consagração do Templo de Salomão e a importância que tem a casa do Senhor em ocasiões adversas, como derrota diante dos inimigos, pragas, enfermidades e tudo mais. E hoje o texto escolhido é 2 Crônicas, capítulo 20. Esse capítulo nos conta a história de quando a nação de Judá estava sendo ameaçada por 3 povos que iriam fazer-lhe guerra. E nos conta a maneira como Josafá colocou ali os músicos à frente dos exércitos e na ocasião em que estavam louvando o Senhor mesmo pôs emboscadas contra os inimigos de Judá e eles vieram a se destruir, né? Mas o que nós vamos enfatizar e que eu quero abordar com vocês está nos primeiros capítulos de Crônicas, capítulo 20. Se você puder abrir a sua Bíblia, por favor, nós vamos ler. Estou tentando me arrumar aqui, gente. Vamos lá. Eu quero esconder essa tomada que está atrás de mim aqui. Vamos ler versículo 1 e versículo 2. Depois disso sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com eles alguns dos meunitas, vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Azon-Tamar, que é em Gede. Esses povos, amonitas e moabitas, eram descendentes de Ló. E além deles havia também os meunitas. Eles já estavam em En-Gede, aproximadamente 50 quilômetros de Jerusalém, já estavam perto, né? Versículo 3, a Bíblia diz assim: então Josafá teve medo. Interessante, né? A Bíblia fala de uma maneira clara e direta que o grande rei Josafá teve medo. Medo é um sentimento ao qual nós resistimos, lógico, não é um bom sentimento, é um tema que temos dificuldade de falar, de abordar, né? Mas a Bíblia fala de medo. Aqui, com todas as letras, a Bíblia está dizendo: Josafá teve medo, simples assim. Quais são as nossas reações mais comuns diante de situações como essa? Diante desses riscos? Diante da afronta dos inimigos? Diante das calamidades? Diante das más notícias?
Quais as nossas indagações? Por exemplo, será que isso é um castigo de Deus? Ou será que é um ataque maligno? Ou alguns questionamentos do tipo, mas isso não é justo? Quantas pessoas inocentes vão morrer ou estão morrendo? Não é assim que acontece comigo, com você? Nós não entendemos o medo. Mas vamos aprender com Josafá. Vamos ver como que ele reagiu. Versículo 3. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. E apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Acho muito legal que Josafá nem deu tempo a si mesmo para pensar no que fazer, né, ou em como reagir. A Bíblia diz que ele pôs-se a buscar o Senhor. Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Além disso, ele convocou um jejum, congregou todo Judá para junto pedirem socorro ao Senhor. Me parece que buscou o Senhor, pregou um jejum, promoveu a unidade e juntos pediram socorro para o Senhor, sem muitos questionamentos, né? Versículo 5. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. Onde eles estavam? Eles foram à casa do Senhor. Eles compreenderam que o melhor lugar para estarem num momento como aquele era na casa do Senhor, juntos na casa do Senhor. E disse, verso 6, Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? E na tua mão há força, há poder, de modo que não há quem possa te resistir. Josafá lembrou-se quem era o Senhor. Lembrou-se que o Senhor está nos céus, está acima de tudo, acima de todos. Que ao Senhor pertence o governo dos reinos e das nações, e Ele, em todas as situações, circunstâncias, Ele está no trono. A Ele pertence o poder, a força. Não há ninguém que possa resisti-lo. Josafá lembrou-se, declarou e exaltou o Senhor. Nesse momento de adversidade, ele colocou-se em adoração diante do Senhor, reconhecendo quem Ele é. Versos 7 e 8. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre à descendência de Abraão, teu amigo, e habitaram nela. Olha que legal, Josafá aqui lembra-se daquilo que o Senhor já havia feito pelo seu povo. Josafá lembra-se da história de Israel. Josafá lembra-se da palavra do Senhor, das promessas do Senhor, da aliança do Senhor. Até quando ele refere-se a Abraão, ele está lembrando-se das alianças que o Senhor fez com o seu povo, a aliança que o Senhor havia feito com Abraão. Josafá conhecia a Bíblia. Josafá tinha na Bíblia a sua segurança. Sabia de onde tinham vindo
as promessas do Senhor, as alianças do Senhor. É como se ele estivesse recorrendo à fidelidade de Deus que era uma realidade ao longo da história de Israel. Novamente, versículo 8 e versículo 9. E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Querido, olha que tremendo. Josafá aqui estava se referindo ao momento em que o Templo de Salomão foi consagrado e as circunstâncias em que o Templo de Salomão foi consagrado, a importância que tem a casa do Senhor, um lugar onde os ouvidos do Senhor estão, para onde os ouvidos do Senhor estão voltados, seus olhos atentos, seu coração na casa do Senhor. Josafá estava dizendo: Senhor, tua casa é importante, nós estamos agora na tua casa e é aqui que nós estamos orando a ti. Nós que somos a casa do Senhor, não apenas o templo de Salomão, mas a igreja hoje. Esse é o momento de nós reconhecermos a importância da igreja do Senhor nas nossas vidas e na história da humanidade, nesse momento pelo qual a humanidade está passando. Versículo 10 e 11. Agora, pois, eis que os homens de Amon e de Moabe, do monte Seir, pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis como nos recompensam, vindo lançar-nos fora da tua presença, que nos fizeste, da tua herança, desculpe, que nos fizeste herdar. Sabe o que eu acho interessante aqui? Nós temos a tendência de, em situações assim, quando recebemos as más notícias, de cara nos apresentarmos diante do Senhor e colocarmos a Ele as nossas causas. Mas Josafá não, ele teve inúmeras atitudes antes, atitudes que acabamos de descrever, de buscar o Senhor, buscar a sua presença, buscar socorro, ir à casa do Senhor, buscar a unidade, congregar, ajuntar os irmãos, glorificar o Senhor, para só depois de tudo isso apresentar a sua causa. Com ações de graças, como a Bíblia nos ensina, né? E finalmente, no verso 12, ele diz assim: ó nosso Deus, não os julgarás, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E aqui finalmente Josafá, diante do Senhor, reconhece a sua fraqueza e a sua incapacidade. Eu quero frisar quanto é importante, diante do Senhor, reconhecermos a nossa fraqueza e a nossa incapacidade. Mas mesmo assim, tirarmos os nossos olhos da nossa fraqueza e da nossa incapacidade, nós reconhecemos que somos fracos e incapazes, mas os nossos olhos não se fixam nas nossas
debilidades. Os nossos olhos estão postos no Senhor. E assim que eu encerro esta reflexão, nós não estamos aqui procurando explicar situações, nem propondo respostas, mas entendemos que a nossa função como igreja é agirmos como Josafá agiu. Reconhecemos que é uma situação mais forte do que nós e colocamos os nossos olhos no Senhor. Quero convocar a todos, estarmos orando pela nossa igreja, nossas famílias, pelas cidades aonde estamos, pelos nossos prefeitos, prefeitas e por toda a sua equipe, orando pelo nosso país, orando por todos os países que estão enfrentando esse momento difícil. Essa é a nossa função como igreja. É isso que nós vamos fazer. Até que o Senhor se compadeça de nós. Nossos olhos estão postos nele. Agora eu vou deixar as perguntas desse tema para vocês. Peço que em família, em comunhão, vocês estejam conversando sobre essas perguntas e que também em família, em comunhão, vocês estejam orando pelos pedidos de oração. Nós estivemos orando hoje durante o dia, recebemos os seus pedidos de oração, mas façam isso juntos em família, tá bom? Vamos lá, as perguntas são as seguintes. Quais as nossas reações mais comuns diante do medo? Segunda pergunta. Sentir medo seria um sinal de fraqueza ou ainda de falta de fé? E eu me lembro da palavra que ouvimos no culto de domingo. Terceira pergunta. Quais as situações que lhe causam medo? Uma pergunta bem pessoal. E como você lida com esse sentimento? Quarta pergunta. Como o rei Josafá reagiu ao medo? Eu acredito que eu já respondi essa pergunta, né? Mas vale a pena voltarmos a ela. E estamos propondo aqui alguns textos de salmos para reflexão. Tá? São eles o Salmo 23, versículo 4, o Salmo 34, versículos de 4 a 6, o Salmo 118, versículos 6 e 7, e finalmente o Salmo 123, versículos 1 e 2. Tá? Gostaria de lembrar que essas perguntas serão postadas em seguida. E também queria comentar com você que as perguntas, ou melhor, as respostas às perguntas da primeira e da segunda quarta-feira estão postadas no site da nossa igreja. Se você entrar no site, lá no canto superior direito, tem um ícone que está escrito palavra ou palavras, você entra ali e em seguida entra no blog da nossa igreja e você vai encontrar as respostas a essas perguntas, tá bem? Me despeço de você na graça, no amor, na paz do nosso Senhor Jesus, tão amado, tão importante para nós. Espero que em breve nos encontremos. Um abraço a todos. Que o Senhor te abençoe, querido. Você e a sua família. Em nome de Jesus.